Boa noite, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal. Estamos hoje na segunda lição sobre as características do Evangelho. No primeiro vídeo conversamos sobre a característica do Evangelho ser a origem sobre-humana. E hoje o nosso bate-papo é sobre o Evangelho ser o mesmo e eterno, a nossa segunda lição. E para começar, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, versículo 25, onde está escrito o seguinte texto: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Foram palavras que o Senhor Jesus Cristo pronunciou diante dos seus discípulos, afirmando com toda certeza que mesmo que houvesse a interrupção da vida terrena, também com toda certeza não haveria uma interrupção da existência dessa vida terrena. Por isso é muito interessante essa percepção cristã, onde o próprio Deus toma a iniciativa de convidar as suas criaturas a viverem eternamente com Ele. Então verificamos nesse texto que lemos agora em João 11, 25, a promessa de que as pessoas que crerem em Jesus poderão viver eternamente, nunca morrerão. Isso é muito importante para a nossa crença, porque tudo o que os cristãos estão esperando para a sua existência é a eternidade. É o ponto máximo da fé cristã, saber que ainda que morra no âmbito terreno, ele poderá alcançar um projeto divino que se chama eternidade. Então, essa afirmação de Jesus Cristo, ela permeia a realidade da fé cristã. E Jesus fez outra declaração no livro de João, capítulo 10, versículo 18, onde ele declara que ninguém tirava a sua vida. Ele mesmo, por sua própria vontade, entregava a sua vida. Está escrito assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Podemos entender com isso que quem é eterno possui vida. E somente quem é eterno possui vida pode transferir vida eterna para outra pessoa. Então esse poder, essa possibilidade e essa realidade, ela nos foi prometida por Jesus Cristo, que comprovou as suas palavras entregando a si mesmo como oferta a Deus para a salvação da humanidade. Por isso ele é chamado por João Batista de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus podia entregar a sua vida na cruz, porque ele também tem o poder de receber, de retomar a sua própria vida terrena, tendo em vista a sua divindade. Dessa forma, ele pode afirmar categoricamente que aqueles que crerem nele receberão a vida que ele possui e que é eterna.
Então, o amado ouvinte, irmãos, vocês que estão acompanhando no canal, falar sobre eternidade e como transferir vida e eternidade é realmente um desafio complexo. Mas se essa é uma característica do Evangelho, e nós podemos entender que o Evangelho é o poder de Deus para dar vida a todo aquele que crê, então as palavras de Jesus que contêm o Evangelho e que fazem parte do Evangelho têm poder para trazer as pessoas da morte para a vida. O apóstolo Paulo, ele também faz uma declaração lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 11 e 12, informando que o evangelho anunciado por ele não é segundo os homens, porque ele não recebeu de homem algum o evangelho, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, realmente, o evangelho não é sobre-humano, não é uma ideia particular de uma pessoa, assim como as escrituras também não são uma inspiração da vontade meramente humana, mas divina, e contém a palavra de Deus e tem poder para transferir vida, e vida em abundância e vida eterna, pois foi essa que Jesus Cristo prometeu aos que nele creem, que depositarem nele a sua fé. Então, a eternidade, ela pode submeter um entendimento desafiador para muitos pensadores, filósofos, teólogos, em todas as eras, porque ela não é uma medida de tempo mensurável. O tempo está contido na eternidade, mas o contrário não é verdadeiro, porque a eternidade transcende o tempo. Então, para você entender melhor o que significa essa eternidade que Jesus está propondo para os seus discípulos, você pode utilizar um conceito bem simples. É a posse perfeita de uma vida ilimitada, que gera nas vidas que creem em Deus, que creem em Jesus, a mesma eternidade e a mesma posse de uma vida ilimitada. É uma geração e é uma manutenção que só é possível com o poder daquele que detém em si mesmo a eternidade e a vida. E essa geração de uma vida eterna, ela só é concedida por Deus, porque apenas Ele é o detentor da eternidade e tem nele mesmo a vida. E Jesus recebeu essa ordem de Deus de transferir, de outorgar a vida eterna, que é divina, para os seres terrenos que são mortais. Então, Deus, que é eterno, que é imutável, ele leva ao ser humano a sua revelação através das coisas criadas, e civilizações que já existiram e deixaram de existir testemunharam dos atributos divinos, a sabedoria divina. Então, esse evangelho eterno do qual nós estamos falando, ele é uma força que mantém, que sustenta a vida com uma palavra escrita, que precisa ter uma ação humana de crer, acreditar e receber, tanto na existência de Deus, como na sua veracidade, imutabilidade, na sua eternidade, capacidade de outorgar esta vida eterna
inclusive para aqueles que estão mortos, pois a declaração de Jesus em João 11, 25 e 26 informa que a morte não encerra a existência do ser humano. Então, esse tema merece prosperar, ele continua sendo relevante e é interessante para refletirmos sobre a história da humanidade, sobre a nossa existência pessoal, existência como ser humano no tempo. E o conceito de eternidade, ele é muito importante para nós, porque é uma promessa do Senhor, que nós queremos adquirir, vencer a morte, vencer as correntes da morte, as cadeias da morte. Só é possível com a concessão da vida que é outorgada por Deus. Então, o Evangelho, ele tem que ser eterno e ele deve transformar as vidas. Ele deve ser sempre o mesmo Evangelho, refletindo a perspectiva da mente divina, que é imutável e também é inflexível nas suas promessas de conceder a eternidade a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, para que nós, meros mortais, possamos obter fé e crer nessa realidade que para nós é muito difícil de compreender, porque a nossa existência, ela está baseada na experiência de nascimento, de morte, de sucessão, de duração. Então, o nosso conceito sobre vida, existência e tempo, ela está ligada às coisas que estão contidas no universo, que é o local onde as coisas existem, onde os seres existem. Até mesmo as coisas subjetivas, como os pensamentos, a inteligência, a consciência, que são imateriais, mas reais. Também as coisas objetivas e concretas que estão existindo ao nosso redor, que nos dão uma sensação de pertencimento, de espaço, de limitação e de existência. Então, olhando para o conteúdo do espaço, do universo, da natureza, nós temos uma pequena noção de que tudo isso que existe, inclusive nós, vivemos no tempo. Porém, o Evangelho, sendo eterno e refletindo a mente de Deus, sendo um reflexo do poder do Senhor e do próprio Jesus Cristo, nos leva à compreensão, ainda que de forma parcial, como se fosse um reflexo, uma sombra da realidade, que existe uma eternidade da qual nós ainda não conseguimos compreender, entender perfeitamente. Se você olhar o livro de Jó, no versículo 26, capítulo 26, versículo 14, Jó expõe a sua identificação de eternidade da seguinte maneira: todas essas coisas que existem são apenas uma ínfima expressão do poder de Deus. Quem poderá suportar a revelação de todo o seu poder? E passa a comparar essa existência como um sussurro perto de um trovão. Então existe muito mais para sabermos, para conhecermos. Há muito mais coisas escondidas do que reveladas, porque o nosso tempo é limitado sobre a Terra. Então precisamos nos debruçar sobre a identidade daquele que planejou revelar esse conhecimento tão maravilhoso para a humanidade. A Bíblia diz que esse conhecimento do Evangelho estava oculto no coração de Deus, para que na plenitude dos tempos nós pudéssemos receber essa revelação de maneira perfeita, que é através de Jesus. Eu convido você a ler o livro de Hebreus, capítulo 1,
versículo 1 a 4, onde está escrito: havendo Deus de antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Está se referindo a Deus e a Jesus. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, que foi a circunstância do estado de humilhação de Cristo, onde nasce como homem e morre como homem, então ele ressuscita e é elevado à majestade. Diz o texto: ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se então superior aos anjos e herdou um nome muito mais excelente do que todos eles. Então você pode verificar que o Criador da vida, o doador da vida, é o único que pode prometer transferir uma vida eterna, que pode outorgar uma eternidade. Porém, para nós, para a humanidade que recebe a Jesus como Salvador e recebe a promessa da vida eterna, a nossa vida tem um início, que é no nascimento terreno. É ali que começa a vida do salvo, do ser humano. Mas para aquele que reconhece em Jesus o seu Salvador, a promessa é de que essa vida teve um início, mas ela não terá fim. É uma infinitude. Ou seja, nós vamos participar da eternidade de Deus, mas a nossa vida teve um começo, aqui no planeta Terra. Então a eternidade para nós, ela tem um início e não terá fim. Por isso nós, olhando as Escrituras, e verificamos que quando a palavra de Deus informa que Deus, ele é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, que é o texto de Apocalipse 1:8, e se você juntar com Êxodo 3:14, nós podemos deduzir que Deus está dizendo: somente eu sou como eu existo. Então, entre o alfa e o ômega, nós estamos no texto de Atos, capítulo 17, versículo 28 ao 30, onde ele declara: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, quem pode testemunhar com clareza sobre si mesmo e sobre a eternidade é o Evangelho eterno de Jesus Cristo, que é o mesmo, imutável. Quando Deus fala de si mesmo, ele diz: eu sou. Quando nós falamos de Deus, nós declaramos: o Senhor é. Portanto, essa infinitude em relação ao tempo é uma dádiva, é uma graça, é um presente que somente aquele que não está estabelecido sob o critério da lei do tempo pode outorgar. Então veja bem, algumas palavras que Jesus falou, muito interessante, em João 17:20, ele faz a seguinte oração: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem destes discípulos. Então o Evangelho não é somente uma mensagem temporária, mas que deve perpetuar-se para sempre. Pois a mensagem que constitui o Evangelho de Jesus Cristo está durando milhares de anos. Mas nós sabemos também, pela palavra escrita na Bíblia, que quem primeiro evangelizou foi Deus, que evangelizou Abraão, lhe fazendo a promessa da eternidade. Portanto, o Evangelho é imutável, é o mesmo, é eterno, ele tem duração e nós estamos convidados na nossa existência a verificar
e a receber esta promessa que está no Evangelho, que está na Escritura. Uma vida eterna com Deus. Não é uma vida eterna em qualquer lugar, mas especificamente uma vida eterna bem definida, detalhada, corroborada nas Escrituras, que é um assunto para tratarmos numa outra ocasião. Então, em Deus não existe desvida, não existe não existência, não existe medo nenhum, pavor ou descontrole, porque somente Ele pode afirmar que eu sou aquilo que eu vou mostrar a vocês. E nós somos convidados, dentro desse período de existência que nós estamos, a verificar que somente aquele que é eterno possui vida e poder para outorgar a vida. Agora você pode entender o grande amor que esse Deus tão sublime, tão poderoso teve pela nossa vida, que enviou Jesus para nos convidar a participar dessa vida eterna com Ele? Você já pensou nisso? Se o Evangelho é eterno, se Jesus é eterno e se você foi convidado para essa eternidade, qual foi a sua resposta para esse convite? Eu convido você a dizer sim, a responder afirmativamente: eu creio em Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero participar desta eternidade. Senhor, ajuda-me na minha pequena fé para que eu possa vencer esses obstáculos e estar contigo. Portanto, querido ouvinte, você é convidado a fazer a oração da fé junto comigo nesse momento, para que o Espírito Santo implante no seu coração a eternidade. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade, mesmo que ele não possa compreender todas as coisas que Deus faz. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra nesse momento, eu oro por eles, meu Deus, e também por aqueles que vão se converter através destas palavras, desta pregação, assim como disse Jesus, pelo testemunho dos meus discípulos, aqueles que creem no que eles estão dizendo, receberão a vida eterna com Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê força e te dê paz, e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Palavra para o seu coração em qualquer lugar do mundo, para todos os povos. Deus te abençoe e um bom descanso.